Pai bendito, Deus onipotente, onipresente, onisciente, que por suas infindáveis misericórdias nos deu esta oportunidade de estarmos reunidos nesta noite como mortais, como pecadores, salvos pela graça, dependendo do Senhor. Nós dependemos do Senhor o dia todo, até para chegar aqui dependemos do Senhor, e agora que estamos em seu santuário, dependemos ainda do Senhor, para que possamos extrair, tomar posse de todas as bênçãos que o Senhor nos dará nesta noite, que possamos estar com as nossas mentes ativas, os nossos corações abertos, a nossa fé aguçada, a nossa revelação iluminada, para que possamos voltar cheio da sua palavra, das suas bênçãos. Abençoe o culto nesta noite, as transmissões, irmãos pela internet. Pedimos tudo isto com perdão dos nossos pecados. Pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Em nome de Jesus Cristo, Deus abençoe essa nossa vinda até aqui, este lugar. Nós sempre dependemos dele, né? Ele nos controla. Ele nos anima nas coisas certas, nos desanima nas coisas erradas, nos levanta, nos encoraja, nos ensina, e assim nós vamos caminhando, triunfando. Amém? Deus abençoe as igrejas, a igreja que está em Ourinhos e a igreja que está na cidade de Óleo. E as famílias, né? Através da internet. Aí em Agudos, são 4 famílias. Um Ayrton Andrade e a família dele, a irmã Nina, um Aparecido Andrade família, irmão Denilson, um Tiago, irmã Paula, uma Bianca e a irmã Rainara. Em Avaré, 2 famílias. Irmã Adriana e família, irmão Valdir Andrade e irmã Senise Andrade. Em Bauru, nós temos mais 3 famílias. A irmã Isabel Santana, irmã Abigail, irmão João Laerte, família. Em Botucatu, uma família. Paula Mazoraide. Cruzeiro, uma família. Aline Ramos, família. Em Birarema, uma família, a irmã Débora e Michele. Em Jaú, uma família, irmão Ayrton Moreira. Em Jarinu, irmão Wagner Maedna, uma família do irmão Hilário, né? O Hilário está aqui, né? Presente. Está mandando um abraço para vocês aí em Jarinu. Está aí, irmão Hilário, né? Essa simpatia aí, ó. Deus abençoe vocês em Jarinu. Deus abençoe também os irmãos que estão em Pardinho. 3 famílias. Irmão Josafá, irmã Terezinha, irmão Carlos, irmã Pâmela, irmã Dina e irmã Marina. Em Piraju, 2 famílias. Irmã Daiane, irmão Oséias e José Felipe. E também irmão Moisés e irmã Terezinha Schneid. E aqui em Lençóis, uma família. Irmã Sara Regina e o pequeno Eliezer, né? Deus abençoe todos vocês que se conectaram, os que não conectaram.
porque, melhor, não comunicaram. Deus abençoe. Bom, amanhã nós estaremos em escola dominical na igreja de Bauru. Estaremos transmitindo também pela internet. E à noite estaremos em culto de Santa Ceia na igreja de Óleo, também transmitindo pela internet. Terça-feira que vem estaremos em Avaré. Tudo isso, se Ele permitir. Amém? Deus abençoe o irmão Danilo, a Raquel, o André, a Gisele, familiares daqui, congrega conosco lá em irmão André com a Gisele em Avaré, o irmão Danilo com a Raquel, né, e os filhos em São Carlos. Correto, irmão? Amém? Lá com o pastor José Limeira. Muito bem. Vamos falar um pouco nesta noite, nesta mensagem que já está chegando também. Já distribuímos aqui a arca? Não? Então, depois do culto. Achei que tinha distribuído. Então, vocês não vão embora, não? Irmão Cláudio, ajuda aí a lembrar, pegar a mensagem para distribuir, viu? Nós vamos ficar de pé para lermos primeiro livro de Reis. Versículo 16, depois o 22. Mas vamos ler um pouquinho aqui no 16. É uma história bastante conhecida. 16, 30 e 31. E fez Acabe, filho de Onri, que parecia mal aos olhos do Senhor, mais do que todos que foram antes dele. Sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nabote, ainda, né, além de ter errado tanto, ainda, mais essa, né? Alguém diz lá, mais essa ainda? Ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etubal, rei de Sidônios, e foi a servir a Baal, se encurvou diante dele. 1 Reis 22. Primeira Reis 22, versículo 3 ao 7. O rei de Israel disse aos seus servos: não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa, e nós estamos quietos, sem tomar da mão do rei da Síria? Então, preocupação do Acabe, né? É difícil uma pessoa desqualificada ter boas preocupações, né? A não ser de se arrepender. Então disse a Josafá: irás tu comigo a peleja em Ramote de Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: serei como tu, e o meu povo como teu povo, meus cavalos como teus cavalos. O reino de Israel estava dividido com dois reis, uma parte com Josafá e uma parte com Acabe, mas era tudo Israel. Então era um problema sério dentro de Israel, uma divisão. Então disse, pois, Josafá ao rei de Israel: consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhes: irei a peleja contra Ramote de Gileade ou deixarei de ir?
E eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao que possamos consultar? Amém? Que o Senhor abençoe a sua palavra. Pode assentar. Uma das coisas que atrapalhou a vida do Acabe foi o seu casamento errado. E isto é tão importante na vida do eleito, do cristão, que a gente fala de uma maneira geral, mas principalmente para os solteiros, né? Os moços, jovens, solteiros. Um crente não deve casar com descrente, sobre circunstância alguma. Ele era um rei poderoso, o Acabe, parágrafo 87. Um homem militar, um grande homem, porém morno. O profeta faz um paralelo entre Israel e os Estados Unidos. Ele disse, assim como Israel teve grandes reis, mas teve também um péssimo rei, uma Acabe e uma Jezabel. Assim como os Estados Unidos teve grandes presidentes, Washington, Lincoln, mas depois chegou um Kennedy e uma Jaqueline. A história se repete. A nação da mulher, o profeta diz, né? Ela irá governar. O seu nome era Acabe. Finalmente o profeta Elias, que era vindicado, um profeta, havia declarado a sentença de Acabe. Anos após a partida de Elias, havia um profeta chamado Micaías. Mas através da boca de Deus, tinha sido lavrado uma sentença em relação a Acabe, seu reino, sua mulher. E uma das coisas que nós temos que tomar muito cuidado foi o que aqueles 400 profetas não tiveram. É nunca você aprovar alguma coisa que Deus reprova. E não reprovar uma coisa que Deus aprova. E estar alinhado com homens, com apóstolos, com profetas, com pastores, com homens do passado, e dizer a mesma coisa. Porque eu, Senhor, não mudo. O Espírito Santo não choca com o Espírito Santo. O irmão Brana não chocou com Pedro nem com Paulo. Por isso que a nossa ceia, nosso batismo é igual. São iguais. O tempo não muda a palavra. Porque a palavra vai até o final. Como que Micaías poderia abonar uma coisa que Elias tinha desabonado? Ele tinha que dizer o que Elias disse. Eliseu tinha que dizer o que Elias disse. E assim vem vindo os profetas. E nós também não podemos dizer nada além do que o nosso Elias disse. Se disser, é falso.
Josafá, melhor, após a partida de Elias, havia esse profeta chamado Micaías. Então Josafá, seu pai, era um homem justo, que era o rei de Judá. Desceu para visitar Acabe, rei de Israel. E Acabe tinha um grande reino fascinante. Fascinante. Observe, um grande reino fascinante. O profeta insiste muito nessa palavra, nessa mensagem. Fascina. As coisas do diabo são fascinantes. Pois ele tinha uma pequena esposa, olha aí. Ele tinha uma pequena esposa maquiada. Não sei se era maquiagem pesada, se era light, se era de crente. Ele tinha essa mulher, chamada Jezabel, e ela havia simplesmente persuadido toda a nação. Ela mandava no Acabe por detrás do trono. Ela dirigiu o Acabe. Quando você vê um reino sendo dirigido por uma mulher, diz a Bíblia que é a parte mais fraca, e o homem é a parte mais forte. Se a mulher, que é a parte mais fraca, está dirigindo, é que os homens estão tudo no pó já, né? Uma vez um ouvinte de rádio, eu pregando num programa no rádio, falando um assunto assim, né? De uma maneira um pouquinho mais superficial, porque o rádio tem um objetivo diferente. E assim que terminou o programa, a ouvinte ligou. Ô, pastor Oscar, o senhor está falando aí a respeito das mulheres que são pregadoras e que elas não podem pregar, não pode ser pastor. Não, mano, sou eu que estou dizendo. É a Bíblia, Paulo. Você sabe, pastor Oscar, por que as mulheres estão pregando hoje? Eu falei, por quê, irmão? É que não tem homem para fazer isso. Eu pensei bem e falei, olha, acho que você está certo, mano. Dessa turma que está no seu meio, não tem mesmo. É mais ou menos isso. Tomou a dianteira. O carro que fica na dianteira tem mais motor, né? Dirige quem dirige. Comanda quem comanda. Manda quem tem poder. E quem tem consciência obedece, né? Mas isso não se trata de história de Acabe, Jezabel, Josafá. Esse espírito de Jezabel é um espírito. E ele está aqui em Gênesis, no seu capítulo 11. Deixa eu ver se é no 11 mesmo. De Gênesis. Vamos ver se é no 11. Me ajuda aí se alguém lembrar. Gênesis, Apocalipse. Vamos ver se é o 11 mesmo. Vamos ver se é o 11. Ou é o 17? 16? 3? Não, não é. Agora eu vou ter que achar. Eu sei que está desse lado aqui, ó. Vamos aqui. Fala sobre esse espírito. Ah, sim, é nas eras. Não é nas eras? Mas que coisa, e agora, hein?
Aqui, 2. Falei que tá, eu lembrava do lado, né? Está desse lado aqui, é o 2. 2, 15. Esses espíritos chegaram até nós. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas. O nicolaísmo é uma palavra dupla, nico e laico, que conquista o laico, através de uma hierarquia. O que eu aborreço. Então, o Espírito Santo aborrece. Então, se você ouve um pregador pregando algo que é da palavra, você se aborrece, porque o erro, ele é aborrecido pela pregação da palavra. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei. Sim, mas tem aqui, vou voltar aqui sobre a Jezabel. Vamos ver aqui. Mas não é aqui ainda, irmão Cláudio? Não é aqui, sim. Doutrina de Balaão. Acha para mim aí. 2,20, mas que coisa. Ah, sim, aqui embaixo. É 2,20. É embaixo aqui, na continuação, né? Tiatira. Então tem a doutrina de Balaão. Veja bem, Balaão viveu no Velho Testamento. Está aqui o espírito dele. Profetiza por dinheiro. Doutrina nicolaíta, conquista o laico, por uma hierarquia. Apocalipse 2, então, 20. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel. Olha, mas no Apocalipse, Jezabel é o espírito. Mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar meus servos, para que se prostitua e coma dos sacrifícios da idolatria. Esse é aquele espírito que estava naquela mulher em carne. O espírito não morre. Então vamos voltar aqui. Então ele diz assim: esta Jezabel havia simplesmente persuadido toda a nação, exceto os eleitos. Olha aí. Os ídolos de sua nação. Ó irmãos, vocês podem ver o espírito daquele mesmo diabo operando hoje na América, nas pequenas Jezabéis. O espírito de persuadir os filhos de Deus, afastando-os de Cristo. Por isso que, por detrás de tudo, ele usa a mulher, né? Eu digo isso não brincando, diz o profeta. Este não é lugar para piadas. Este é o púlpito. E aqui está o lugar do julgamento de Deus. E a palavra é o juiz de Deus. Ou ele é o seu julgamento, a palavra é. Agora observe como aquela mulherzinha devia ser uma coisinha muito graciosa. Porém, ela influenciou uma nação. E pelo que somos influenciados hoje? Por isso você tem que tomar cuidado, principalmente as mulheres. Com as modas, não? Com as modas. O profeta foi chamado de odiadores de mulheres. Porque 90% da mensagem dele, quando ele corrige a raça humana, ele fala da mulher. No mínimo 90%. Por quê? Por causa da representação.
A mulher representa a igreja. Ele diz, se você quer saber qual é a condição da igreja laodiceana, olham para suas mulheres. São pobres, cegas, miseráveis, nuas e não sabem. Então, se a mulher, na condição de Jezabel, representa a igreja laodiceana mundana, então uma mulher, segundo os ensinamentos do apóstolo São Paulo, do Elias, taviando-se dessa maneira, se comportando dessa maneira, representa a noiva de Jesus Cristo. Você entendeu isso, irmã? Que grande responsabilidade sobre a irmã. E elas querem, as de fora querem ser pastora. Se elas fossem simplesmente representantes, estandarte. Mas essa mulher influenciou a nação inteira. E hoje é assim, mesma coisa. Não vamos ficar citando o nome aqui de personagens. O profeta citou a Jacqueline Kennedy nos dias dele. Recorde, eu prevejo isso, parágrafo 92. Eu prevejo isto, que a América é um amante de mulheres. Ela é uma adoradora de mulher, América. O espírito da América é absolutamente possesso pela mulher. Essas mulherzinhas podem ir a Hollywood, elas podem sair pelas ruas e mandar mais homens para o inferno do que todos os bares que você possa reunir. Ele nunca disse um bandido, um traficante. Entendeu? A ferramenta. O motivo por quê? As pessoas diziam para o profeta, se você parar de ser implicante com as mulheres e parar de pregar se batismo no nome de Jesus, você terá uma grande igreja. Ele falou, eu prefiro pregar o batismo no nome de Jesus, a santidade como tem que ser feito. Não importa se tiver que comer bolacha seca ou água do rio, mas de uma coisa tenho certeza, dessas pedras Deus levantará filhos de Abraão. Amém? Não obstante a sua posição correta, agora, o outro lado, a mulher do outro lado. Não obstante a sua posição correta, ela é uma joia para o coração do homem e uma bênção para o reino de Deus. Você vê isso? Agora, observe só um momento. Embora você possa ter uma ideia pré-concebida, apenas fique quieto e ouça. Deixe o Espírito trazer isso a você. Por que muitas pessoas não recebem a mensagem? Tem uma mente pré-concebida religiosa. Tradição. Pessoas dizem, nasci católico, morro católico. Mas Paulo nasceu fariseu, não disse eu morro fariseu, não. Tradição familiar. Cultura de povos, nações, culturas regionais do próprio Brasil. Deixe o Espírito Santo trazer isso a você. Agora, hoje estamos naquela condição como foi no tempo de Acabe. Hoje. Mas hoje, peraí, hoje em 57? Não, hoje em 2016. Hoje estamos naquela condição como foi no tempo de Acabe. Bem, seja lá o que fosse que a mulher dissesse, aquilo é o que o Acabe fazia. Agora mesmo na igreja, eles adoram mulheres. Não faz muito tempo, minha justa indignação foi à tona. O profeta ficou indignado. No México, quando viu uma pobre mulherzinha, ou melhor, soube sobre ela, descia se arrastando por milhas sobre pedras quentes, enquanto o pai acompanhava com o bebê em seus braços, 2 deles e um seguindo a mãe. E ela chorando e a pedra de seus joelhos se arrastando, suas mãos através das rochas chorando e todo mundo olhando a ela.
ela havia subido até uma estátua de uma certa mulher morta, que supõe a ser uma santa. E eu não digo isso criticando, eu digo à luz da palavra de Deus. É absolutamente puro espiritualismo. Você coloca um objeto para você interceder por ele, isso é puro espiritualismo. A Bíblia diz: não há nenhum intercessor, não há nenhum mediador entre Deus e o homem, exceto Jesus Cristo homem. Você crê? Se você tem acesso direto a Deus, a Jesus Cristo, através da palavra, do Espírito Santo, da oração, você não tem que ficar passando por ninguém. Se a igreja primitiva era católica, eles dizem. Os católicos, a primeira igreja era católica. Se ela era católica, então por que eles mudaram? Quando os católicos primitivos condenavam isso e os católicos aceitam. Mas sabe o que é? É o mundo das mulheres. Só que ninguém vai mudar isso. A mensagem veio para tirar as nossas mulheres eleitas do meio disso. Porque esse é o grande laço que está impedindo a elas de serem arrebatadas. E para sermos arrebatados, o profeta faz uma comparação do lançamento de um foguete. E ele fala da plataforma de lançamento para o foguete subir. Ele tem que ser colocado na plataforma e lançado da plataforma. Então a mulher, para ser arrebatada, tem uma plataforma, tem que sair dali. O homem, para ser arrebatado, tem uma plataforma. A igreja, coletivamente, para ser arrebatada, tem uma plataforma, tem que subir ali. E aonde é que nós entendemos essa plataforma? Para nós, na palavra. E o profeta veio nos anunciando a palavra. Entendam isso. É o mundo das mulheres. É o espírito e o lema hoje. E isso é verdade. Isso é exatamente correto. E eu predigo que as mulheres são grandes mulheres. Vocês jovens aqui nesta noite recordam que o irmão Brana disse isso? Eu disse isso em 1933, quando eu vi a vinda do Senhor. E como os automóveis acabariam tomando um formato de um ovo, sendo dirigidos sem mãos, em 1933. Talvez algum de vocês ainda saibam disso, está escrito nas velhas anotações e coisas assim. Na manhã, quando estávamos aqui no pequeno templo maçônico, onde tínhamos, ou no orfanato aqui, é um templo alugado para a reunião, na segunda rua, onde tivemos a reunião, eu vi uma mulher se levantar completamente vulgar e dominar o país, na visão, as 7 visões que antecederiam a segunda vinda de Jesus Cristo. Eu vi-la levantar e dominar o país. E eu predigo que a mulher será presidente, ou terá algum tipo de grande poder nos Estados Unidos, antes da total aniquilação do mundo. Guarde isso na mente. Parágrafo 99. Eu já disse isso. Observe agora o que acontece. Jezabel, ela controla Acabe. Ela o criticava, costumava ser o pobre papai, ou melhor, a mamãe ficava agora, é quem cuida do bebê, enquanto a mulher alcoólatra está fora, é o papai. Agora, isso não é piada, isso é verdade. Não estou falando do povo justo, não, Senhor, estou apenas mostrando o espírito que está no mundo. Se esse espírito está no mundo, nós não queremos nada com esse espírito. Mas não é só porque está escrito tabernáculo, ou dizer que ser o tabernáculo da noiva, que você não é cometido. É só você dar brecha e ouvido.
Nós influenciamos e somos influenciados. Agora, observe, não é isso um fascínio? Veja o tempo de Acabe como o país prosperava. Oh, que coisa! Era então a grande era dourada. Como prosperava Israel com Acabe, aquele hipócrita. Jezabel era na realidade que governava atrás dele. Para vocês estudantes bíblicos, como Acabe se casou com Jezabel e trouxe a idolatria para o judaísmo. Na era negra, no mesmo modo tem o protestantismo casado com o catolicismo e trazido o paganismo de volta à igreja cristã. Começando com o batismo católico apostólico romano, invocando os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. As suas imagens, seus ídolos, seus rituais, suas campanhas, é água, é sal, é óleo, e compra isso e vende aquilo, olha para isso, olha para aquilo, e traz água do Rio Jordão, vai buscar óleo do Monte das Oliveiras, e sal para andar por cima. Tudo isso é o casamento do protestantismo com o catolicismo, com o espiritualismo, e é uma situação hoje igual ao reinado de Acabe, que casou com Jezabel e ela trouxe a idolatria para dentro de Israel. Deu no que deu. Mas assim como lá que tinha um profeta genuíno, que não estava comprometido nem com Acabe, nem com Jezabel, nem com os pastores dele, com o seu seminário, Deus também tem um nesses últimos dias. E se você tem esse mesmo espírito, e se você prega esse mesmo espírito, você também não vai estar comprometido com nada disso. Isso quer dizer embaraçado. Mas vamos observar a verdade, diz o profeta. A igreja protestante foi chamada de meretriz, pois ela foi chamada de prostituta. A igreja católica e a igreja protestante. Então a caçarola não pode chamar a chaleira de preta. Você não pode pular o fogo, se ajudar pulando a frigideira para o fogo. Mas vamos observar, a verdade é o que queremos. Somos pessoas destinadas à eternidade e temos que encontrar com Deus naquele dia e hoje. Porque nós não estamos garantidos que amanhã estaremos vivos. Então temos que encontrar com o nosso Deus. E duas portas se colocarão na frente de cada um. Uma da quinta dimensão e uma da sexta dimensão. Uma é para o descanso eterno e a outra é para um tormento. E como é que você entra nessa sexta dimensão, nesse paraíso? Como é que nós entramos? Começando pelos pregadores e pelo povo. Se tão somente pregarmos que os apóstolos e profetas pregaram, ensinaram. Porque assim como Deus confirmou a palavra deles, Deus continua confirmando a sua palavra, porque Ele não muda. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você crê? Por aí você já vai vendo. Que porta você vai encontrar? Que porta você vai encontrar? Sou religioso, sou religiosa, sou devota ao santo tal, sou devota ao santo tal, eu dou esmola, eu sou ofertista, eu sou dizimista, eu sou muito bom, pago minhas contas, tudo isso é muito bom. Mas Jesus Cristo nunca disse que isso daí tem a ver com salvação. A ver com salvação tem que nascer de novo. Nascer de novo, ser uma nova criatura em Cristo Jesus e ser selado com o Espírito Santo, como uma carta que é fechada, selada, e só o destinatário pode abrir.
E essa carta que é você, que sou eu, Paulo chamou de epístola. Ela é selada e ela tem um destino, as bodas do Cordeiro. E se você morrer primeiro, você tem certeza que essa carta será entregue na porta da sexta dimensão. É por ali que ela passa. E aí aqueles que estão na sexta dimensão, no paraíso, descansando naquele corpo teofânico celestial. Você, na ressurreição, na primeira ressurreição, virá em corpos incorruptíveis. E os vivos serão transformados. Amém? Mas isso ficou muito forte. Não importa o que você ouve. A nossa salvação, o nosso alinhamento espiritual está baseado na classe de discernimento do que ouvimos e vemos. Esse falou isso, aquele falou aquilo, aquele falou aquilo, aquele falou aquilo. 400. Todos os 400 falaram diferente de Elias. Os 400 são falsos. Mas quando você fala o que Elias falou, você está certo. Quando você fica com aquilo que estão nas fitas, você está certo. Você está do lado de Elias. Amém. É isso que nos interessa, a verdade. Somos pessoas destinadas à eternidade e vamos encontrar a verdade. Quero que você observe, por gentileza. Sempre Deus estabeleceu a primeira coisa. Josafá era um homem justo. E ele veio visitar Acabe. Então ele se viu em problemas. Quando Josafá, ele era justo. Em outras mensagens o profeta diz que ele tinha uma espiritualidade, uma sensibilidade. Quando Josafá chegou lá, ele viu a coisa. Você não pode misturar o certo com o errado. Não é assim? Quando você é convidado para ir em certo lugar, você chega lá e fala, aí a coisa aqui não está boa. Aqui o certo está misturado com o errado. Se você carrega o certo, você começa a se sentir mal. Você não pode misturar o certo e o errado e obter algo disto. Você não pode misturar azeite com água. Eles não se misturam. Nem mesmo pode você, suas associações, suas filiações, estarem com as coisas do mundo e mesmo assim viver uma vida vitoriosa. É a mistura. O profeta chama de hibridação. A Bíblia diz, sai do meio deles, se separa, diz o Senhor, e agora vem. Não tem mudança, não tem libertação, se não mudar as companhias que te atrapalham, se não mudar os ambientes que te atrapalham, não tem. Diga-me com quem andas. Ei, mas aquele amigo meu de pescaria, oh, gente boa aquilo lá, viu? Nós pescava a vida inteira, junto e tal. Tá certo que ele é beira do rio, fuma um cigarrão de paia, fedido, mas boa gente ele. Bebe bastante, leva uma garrafa de cachaça e tal, bebe, a vida, amigão meu, desde a infância. Pois é. Não se separa para ver que você vai fumar um cigarrão fedido também e beber cachaça. Ou você converte ele, ele converte você. Ou você se separa. A salvação é de graça. Mas a nossa posição tem preço. Para muitos, custou casamento, custou marido, custou esposa, filhos, emprego, dinheiro, fama, posição. Mancebo de qualidade não quis. Gostava muito de Jesus, admirava Jesus. Admirava, que homem! Vou seguir a igreja dele. Vou seguir. Quero ser um deles.
Aí Jesus deu um teste para ele. Vai vendo tudo que você tem. Segue. Foi bem na veia. Você quer vir? Vem. Mas faça isso primeiro. Aí o coração dele estava no dinheiro. Falou, não. Achei que seguir isso era diferente. A salvação é de graça. Mas a decisão tem preço. Ou nós vamos achar que estamos seguindo o evangelho diferente do de Pedro, de Paulo, do irmão Brana, de Abraão, de Elias. Estamos vivendo outro evangelho? É outro evangelho? É outro diabo? Não, o diabo é o mesmo. O evangelho é o mesmo. A tática do diabo é a mesma. Ele é o nosso inimigo capital. Ele veio para matar, roubar e destruir. E Cristo também, ele tem o seu ministério. Ele veio para nos dar vida e vida por abundância. Amém. Agora é a nossa história. Irmãs, agora é a sua história. Agora você vai escrever a sua história. Na ordem, conduta e doutrina, você vai escrever a sua história. E se tivesse mais eras para frente, mais centenas de anos, irmãos, você também está escrevendo a sua história. Alguém falaria de você. Daquela irmã, daquele irmão, daquele moço, daquela moça. Já fala hoje. Mas teria mais reflexo por causa do tempo. Mas é isso que você tem que fazer. O ouvinte do rádio me ligou assim, pastor Luiz Carlos, manda para mim essas mensagens, essa literatura aí. E porque é o seguinte, eu falei, o que você vai fazer com isso? Tal? Gostando muito do programa. Não, manda para mim, pastor, e tal. Ele frequentava uma igreja dessas pentecostais, bem liberais. Não, eu vou pregar na igreja. Eu falei, não faça isso. Você só vai arrumar confusão aí dentro. Você não tem que pegar a mensagem e pregar dentro da denominação. Você tem que fazer o que a Bíblia diz. Sai daí. É para você sair daí. Não, eu vou lá. Você só vai arrumar confusão. Lá tem um povo que gosta daquilo, que come aquilo. E é desse jeito mesmo. Isso tem que existir. Sai dela, povo meu. E aí nós saímos. Amém? Aí você saiu. Amém? Que coisa, hein? Depois que você saiu, nunca mais você volta. Você sabe por que você não volta? É como a história da águia, do pintainho. Aquele fazendeiro que colocou o ovo da águia para chocar junto com as aves da galinha, os ovos da galinha. Chocou. A galinha choca mesmo. Se tivesse colocado um de Angola, de pato, chocava tudo. E nasceu os pintainhos. Pintainho da galinha e o pintainho da águia. Pintainho da águia já era assim esquisito. Segundo as galinhas, ele era desengonçado. Nossa, que irmão diferente. Que coisa. Nós cisca de um jeito, ele cisca diferente. Mas a coitadinha da águiazinha não tinha o que comer. É que nem nós quando estávamos nas igrejas, não tinha que comer aquilo. Tinha que comer minhoca, tinha que comer cisco, para sobreviver. O duro é quando a pessoa chega na mensagem e quer continuar a comer minhoca e cisco. Mas ela foi empenando, já foi incomodando as pessoas. Que já ficou sabida, ficou grande o tamanho do galo já. Você vai com essa mensagem dentro da iluminação, o pastor vai ficar bravo, porque você sabe mais do que ele. Ele vai botar você para correr. Diz o profeta que um dia a grande mãe águia lembrou do ovo. Falou, o filhote deve estar grande, né? Saiu assim, dando uma volta por cima da fazenda, e ela deu um grito. A águiazinha nunca tinha escutado aquele grito na vida dela. Era só cacacá, cococó, o galo cantava de manhã, entendeu?
Era aquela Ave Maria, tudo aquela coisa. Numa hora cantava aquilo, na hora do cisco, na hora de ciscar, aquela coiseira, e ela também aprendeu aquela coisa, né? Mas um dia, a mãe gritou lá em cima, e quando a mãe gritou, o coraçãozinho dela balançou, deu uma tremida, falou, nossa, nunca ouvi isso, mas mexeu comigo. Isso é natureza. O eleito é eleito mesmo dentro de galinheiro. E a mãe chamou, vem cá minha filha, voa para cá, sai dela. Como? Como que eu vou fazer? Aqui eu aprendi só a pular em cima do puleiro. Subir no puleiro, descer do puleiro. Subir do puleiro, descer do puleiro. Eu falei, não, abre essa azazona que você tem aí. Abriu aquela azazona. Que abriu a asa assim, encheu o galinheiro. Alguém pode dizer, a irmã é exibida, hein? Olha só que tamanho de asa. A mãe falou, olha, essas duas asas foi dado para você para voar. Fala o seguinte, você está acostumado a subir no pau do galinheiro aí, ó. Sobe na cerca agora. Pá, subiu na cerca, opa, ficou meio ali. Pô, parece que isso aqui funciona mesmo. Falou, agora é o seguinte, tá vendo aquele poste lá? Tá? Sobe nele lá. Ah, não dou conta. Sobe, bate as asas aí. Bateu as asas, foi assim, meio cambaleando assim, tá, subiu no poste. Tá vendo aquela torre lá, a torre? Não, agora vamos um pouco agora. Subiu a torre e sentiu mais segurança. Falou, agora você dá um pulo no ar, abre as asas e solta para você ver. Deu um pulo, abriu as asas assim, só foi. E a Irmandade ficou no galinheiro fazendo jejum, oração, fazendo campanha 97 dias, 30 dias, para a irmã voltar. Volta, irmã, volta. Você ficou 30 anos aqui dentro, 40 anos, sua ingrata. Pessoa de ajudar na sua casa, ajudou, da cesta básica, nós demos para você, ajudou. Não. Deus abençoe vocês aí, que nunca falte, Deus abençoe vocês, que nunca falte cisto no galinheiro para vocês, viu? Mas eu vou comer outra comida. Deus abençoe que nunca falte quirera para vocês aí. Mas eu vou comer agora é carne viva. Natureza. O profeta diz, não há mudança da espécie. O eleito é eleito desde antes da fundação do mundo. Você sempre foi águia desde antes da fundação do mundo. Nós sempre fomos águias, sempre fomos cordeiro desde antes da fundação do mundo. Jezabel era Jezabel desde antes da fundação do mundo. Mas os espíritos pegam. Então, sai dela. Veja. Então, observe Josafá. Foi até Acabe. Oh, ele fez uma grande festa, claro. Ai. Acabe está precisando de apoio. Não tem coisa melhor para procurar apoio e agrado do que uma boa festa, um bom almoço, um bom churrasco. Como nós chamaríamos hoje de uma expressão de rua. Acabe fez uma festa que era um estouro. Eles convidaram todo mundo, mataram bois e ovelhas e assim por diante, fizeram uma grande festa. E aí quando o crente se mete em problema. O problema está na mistura. Na mistura. Ah, não tem problema naquela festa, naquele aniversário, disso, aquilo e tal. Oh, mas vocês são fanáticos, vocês são legalistas. Bom, se você tiver um pouquinho de mente espiritual, você sabe. Como é que você vai chegar lá? O Espírito vai te constranger. Ainda mais se você deixa um culto para fazer isso. E se você deixa uma ceia, então, hein? Cuidado. E foi um estouro. Ó, eu vou te contar. Você é simplesmente um imbecil naquele lugarzinho de Santo Rolador. Duro, hein? Isso é tudo.
Você deveria frequentar uma grande igreja. Você deveria, você deveria ver, nosso pastor tem DD, PhD. Nosso pastor, nosso coral canta como anjo. Aqui não tem nada a ver com isso, se for contrário ao assim diz o Senhor. O pregador pode pregar o melhor que for, ele pode ser o mais bem informado que for, o coral pode cantar o mais bem afinado que for, mas se chocar com aquilo que Elias falou, é falso. Que culpa você tem de ser espiritual que nem Josafá e ter discernimento? Dê graças a Deus. Não ignore o seu discernimento, não. Não ignore a sua espiritualidade, não. Pastor, será que eu estou vendo coisa? Será que eu estou vendo assim? Será que não é meus olhos? Não, pastor. Será que... Não. Você quer saber se é seus olhos? Se você está sendo muito religioso, muito exigente, muito fanático, você quer saber? Vê o que o Elias falou. Não, o Elias falou que está errado. Então pode pregar o prego aí, entortar a ponta e que continua sendo errado. Então aí você mostra a sua posição. No que você está preso. Foi o teste que passou Josafá. Simplesmente. E quando eles mataram o boi e fizeram uma grande festa, o profeta fez questão, e me chamou a atenção assim, de frisar bem como que uma festa, você tem que ver por que foi feita aquela festa. Com qual objetivo? E quando mataram o boi e fizeram uma festa, Acabe tinha uma variante daquilo. Os seus motivos eram errados. Ele tentava fazer um grande show preparando uma armadilha para Josafá. Sabe o que é essa armadilha? Pegar Josafá pelo estômago, pelo constrangimento. Fazer Josafá se embaraçar com ele. Ficar devendo para ele, assim como os 400 profetas de Acabe vivia devendo para ele. Porque comia na mão daquele que abençoava eles. Porque Acabe financiava aquele ministério, aqueles 400 pastores, aquele seminário. Por isso que eles tinham que falar só de acordo com o que Acabe falava. Profetizar daquele jeito, dependia daquilo. E ele tentou fazer isso com Josafá também. Não é assim? Mas diz aqui o profeta, essa é a mesma coisa que o diabo está fazendo hoje. Bem, somos a maioria, eles dizem. Claro que a igreja de Deus sempre foi minoria. Até mesmo quando Jesus veio. Não temas, pequeno rebanho. Você acha que se João Batista estivesse preocupado em ser deputado estadual ou federal, ou vereador em Jerusalém, ia falar aquilo para o Herodes, em relação ao relacionamento dele com a cunhada? Não. Ele fazia um conchavo. Então aí é que está a coisa. Quem é que estava preocupado com Sodoma? Ló. Quem era Ló? Morno. E Abraão? Abraão estava preocupado com Sodoma. Abraão estava preocupado, sim, com pessoas que estavam em Sodoma, o seu sobrinho, e fez de tudo para tirar ele lá de dentro. Por amor de 50, por amor de 40, por amor de 30, por amor de tanto, e Abraão foi intercedendo pelas pessoas. Abraão queria mudar Sodoma, como nós também não queremos mudar Sodoma. Sodoma está aí, está se repetindo. Jesus falou, é isso aí, os dias de Noé, os dias de Sodoma. Nós não queremos mudar o sistema que está aí, isso está cumprindo a palavra. Nós queremos tirar as pessoas disso. Desse embaraço. Essa é a questão.
Então, o profeta diz para nós assim, na continuação: Deus está na minoria. Contanto que Deus esteja lá, continuará sendo a maioria para mim. A minoria com Deus é a maioria. Eu sei que o que é para você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Ele tinha motivo atrás daquilo, o Acabe. Estava escondendo. Por que ele fez o churrasco? Ele que tinha por trás daquele churrasco, daquela festa. Tinha alguma coisa por trás daquilo. Josafá chegou e sentiu a coisa e falou: pera aí, mas esse negócio está esquisito. Esse Acabe está esquisito. Essa mulher do Acabe aí está esquisita demais. E essa mulherada do reino, tudo aí parecida com ela. Penteando o cabelo igual, vestido igual, o salto igual, tudo igual a ela. Essa mulher influencia mesmo, hein? Não, tem coisa por trás de churrasco aí. Ele tinha motivos atrás daquilo. E quando ele fez, ele disse: agora que estamos todos aqui nos divertindo tanto, você subirá comigo até Ramote Gileade para a batalha? É? Quem sabe está todo mundo comendo aquele cheiro de carne, comer aquela comilança, aquela conversaiada, bandeja de carne para lá, e coisa para cá, e coisa para lá, e aquela coisa no ponto da festa, assim, o Josafá, quem sabe também estava comendo, lógico, estava comendo, estava ali, estava alegre, tal, tudo ali, e de repente ali, o Josafá, o Acabe pegou o microfone, naquele tempo não tinha microfone, mas ele subiu no banquinho, quem sabe ele bateu na mesa lá: minutinho de atenção, pessoal, minutinho de atenção, pessoal, minutinho de atenção. O rei Acabe vai falar: pois não, já que estamos todos reunidos aqui nessa maravilha, nesse churrasco, nessa bênção aqui, que eu, o rei de Israel, e a minha companheira Jezabel ofereceu para vocês aí, olha que beleza. Então eu queria me dirigir agora, constrangeu até o Josafá. Queria me dirigir agora ao rei Josafá também. E aí, Josafá, você vai subir comigo até Ramote Gileade para a batalha? Que enrosco, hein? E agora, hein? Você viu? Josafá disse: bem, agora sendo que estamos divertindo, disse: meus homens são com os teus homens, né? Agora ficou apertado para ele, hein? Meus homens são com os teus homens. Olha, somos todos crentes, de qualquer modo, estamos apenas para nos juntar. Ele cometeu um erro vital. Ele cometeu. Josafá, sendo suficiente espiritual, como creio que todo o meu coração, aquele era um tipo deste dia. Certamente em algum lugar, de algum modo, Deus levará a mensagem aos fiéis corações. Ele disse no princípio, ele o fez, então ele tem o programa alinhado. Veja, apenas se alinhe com ele e observe. A mensagem é a parte final do programa de Deus. Simplesmente se alinhe com ela e você estará se alinhando com o programa de Deus. Ele disse: claro que subirei contigo, mas, ele disse, espere um momento, Acabe. Eu creio que antes de irmos, devemos pedir ao Senhor, né? Orar, Acabe. Você não acha? Agora quem ficou um aperto foi Acabe. Creio que Deus colocou na boca de Josafá isso aí, né? Se somos todos crentes, então vamos pedir ao Senhor. Bom, Acabe disse, certamente, correto. Oh, por que não pensei nisso? Acabe falou. Ah, por que não pensei nisso? Que coisa, Josafá. É isso mesmo? Claro. Ele devia ter pensado nisso há muito tempo. E disse: eu tenho ali 400 dos melhores profetas que há na nação. E eu os tenho todos bem vestidos. Todos eles possuem DD, PhD, todos formados.
todas essas coisas. Eles têm uma grande organização ali embaixo, os profetas. Eu simplesmente o trarei e veremos o que eles dirão. Você sabe, aquele simplesmente não pareceu muito certo para Josafá. Então, aquela coisa que estava enrustida por detrás daquele churrasco, daquela festa, aquela armação que o Acabe estava fazendo assim, o Espírito Santo já foi desiliando a coisa, e o Josafá já foi vendo a coisa, já foi tomando rumo. Então eles foram e trouxeram todos os 400 profetas bem alimentados, bem vestidos. Tudo ali. O Acabe balançava a cabeça, todo mundo balançava a cabeça. O Acabe segurava o microfone de um jeito, todo mundo segurava o microfone do jeito. O Acabe falava de um jeito, todo mundo falava daquele jeito. Você só age igual uma pessoa, assim, que nem papagaio, é se você tem o espírito dela. Porque nós temos espíritos diferentes, estilos diferentes. O profeta sempre abominou a imitação, por imitar. Você vê muito isto nas denominações. E entrou os 400 bem alimentados, bem vestidos. Acabe os colocou com os seus, ele os fez fazer exatamente o que ele ordenou. Aí está você, e aí está você. Claro. Temos boas igrejas aqui, grandes edificações, mas muitas vezes, se o pregador prega mais do que 20 minutos, a junta de diáconos o excluirá. Mas bendito seja o homem de Deus, não ouvirá um absurdo desse, correto? Se ele se empenha muito sobre o pecado, ora, toda a congregação votará na saída dele. Mas isso é porque ele está numa denominação. Pregar contra eu, a minha família, botar o dedo na minha santa mulher Jezabel, falar do meu reino fascinante, está fora do seminário. O profeta disse, hoje é assim, nas denominações. Notem bem, ele sabia como você, diz o profeta, isto é porque é uma denominação, mas na igreja de Deus, não existe votação para você entrar ou sair. Você é nascido uma vez, eternamente, para sempre. Amém. Você não entra na igreja de Deus. Você não sai da igreja de Deus. Você nasce na igreja de Deus. Os seus erros não te tiram da igreja de Deus. Você pode purgá-los. Como também as suas qualidades não faz você especial. Nós somos elegidos neles desde antes da fundação do mundo. Você nasceu nela. Quem nos separará do amor de Cristo? Só Deus poderia te pôr para fora. E jurou por si mesmo que ele nunca faria isso? Amém. Ele sabia como você seria antes dele te trazer. Parágrafo 118. Ele sabia como era o Pedro antes de chamar o Pedro. Sabia como era o Paulo antes de chamar o Paulo. Sabia como era o William Branham antes de chamar o William Branham. Sabia como era o Josafá de chamar Josafá. Sabia como era Abraão antes de chamar Abraão. Sabia como eu seria, como você seria antes de chamar e te chamou. Então, meu irmão, minha irmã, se você vê alguém errado, um irmão errado, uma irmã errada, até mesmo um ministro errado, um moço, uma moça errada, não fala nada não. Não foi você que chamou ela. Deixa ela acertar com quem chamou. Deus disse, corrige e açoite todos quanto tem por filho. Amém? Assim você se enquadra com a mensagem. Assim você exerce a misericórdia. Assim você exerce o amor divino. Ele não sabia. Ele sabia como você seria antes dele te trazer.
ele não faz seus negócios frouxamente, como nossas organizações faz, 30 dias, 60 dias, 90 dias de experiência. Ah, irmão, saiu da ceia, 30 dias, 60 dias, 90 dias. Se fosse assim, não podia salvar o ladrão da direita, né? Eles sabem o que eles são antes mesmo de falarem. Antes mesmo deles irem à igreja. Eles sabem exatamente do que são feitos. Essa é a razão pela qual tem que nascer de novo. Amém. Quando eles trouxeram ali embaixo, ele subiu no seu trono e o outro subiu no seu trono, se assentaram ali. Ele disse: traga todos os pregadores e profetas. Todos eles saíram e fizeram suas manobras. Você veja que esse espírito é um espírito político. Manobras. Tiveram um grande momento. Tudo bem, ele disse. Agora eles não parecem ser gente boa. Ouça a linguagem que usam. Oh, que coisa. Como eles podiam falar bem, você sabe. Oh, amém. Tudo treinado. Todas essas manobras que faziam, eles estavam tendo toda aquela mistura ali. Ele tinha tudo. Então a primeira coisa que se sabe, eles disseram, os 400, suba, o Senhor disse, suba. Os 400. E Acabe só ficou olhando na cara de cada um. Quer ver? Quem sabe foi chamando um por um, né? Eu olhava para o rei assim. Pode subir, rei. Pode subir, rei. Os 400, é lógico. Comia nas custas do Acabe, dependia do Acabe. O Acabe dava comida. O Acabe dava roupa. Dava sapato para eles. Dava cama. Pagava para eles. Tudo para eles. Acho que tinha até convênio médico naquela época. Férias, 13º. Tudo. Estavam comprometidos. Então, agora ele disse, veja, Josafá, veja, eu estava certo depois de tudo. Ora, eles sabiam o que dizer. Era melhor eles saberem o que dizer, ou perderiam as suas credenciais. Os 400. Ó, sim, Senhor. O distrital chegava, quero dizer, o presbítero estatal chegava, o profeta já está puxando para o nosso lado. O presbítero estatal chegava que vinha e eles seriam excomungados imediatamente. Se eles não dissessem coisas boas sobre a mão que os alimentava. Pois tudo que sabia era sobre alimento imaterial de qualquer forma. Estou feliz por haver uma mão que esteve cheia de cicatrizes, que alimenta a igreja de Deus. Amém? Observe, então eu os vejo todos ofensivos. Ó, sim, rei, assim do Senhor, suba. Agora, o estranho é que eles realmente eram inspirados. O estranho era estranho, eles eram inspirados. Mas agora observe, porém aquele tipo de inspiração não atingiu aquele homem de Deus, Josafá. Inspiração é uma coisa, mas você tem que confirmar a inspiração. Josafá disse, espere um minuto. Eu creio que cometi um erro aqui. Há algo errado. Eu não deveria ter me envolvido nisso. Josafá estava já reconhecendo. Não devia ter me envolvido nisso. Vem. O boi conhece o seu dono. Notem bem. Então ele disse, me perdoe, senhor rei Acabe, mas você não tem nenhum outro profeta? Ora, Acabe disse, bem, Josafá, 400? Em um só acordo, todo mundo falando a mesma língua? Será que é só você que é diferente?
um só acordo, os melhores homens estudados que temos aqui, eles são unânimes, disse. Esta é a vontade de Deus, esta é a vontade de Deus, todos falando a mesma coisa. Ele disse, isto simplesmente não soa bem de todos os modos. Então a coisa foi abrindo aos poucos por Josafá. A armadilha do Acabe foi desmanchando. Então aquilo não soou bem em seu coração. Amém. Você está pronto? Aqui está. Ele sabia que aquilo não soava como sendo a palavra de Deus. Então, por isso ele disse, não existe outro. Agora ouça, Acabe disse, sim, nós temos um santo rolador. Temos um chamado Micaías. Vou lhe dizer, eu o odeio. Esse Brana, eu odeio. Se você odeia o Brana, você odeia o Paulo, o Pedro. Você vai acabar odiando Abraão e Jesus. Eu odeio. Sim, nós temos mais um, mas ele não pertence à nossa organização. Isso que é, não pertence ao nosso seminário. Eles o excomungaram há muito tempo atrás. Ele está ali na colina em algum lugar. Seu nome é Micaías. Tem Bíblia que fala Mica. Josafá disse, eu simplesmente gostaria de ouvir o que ele tem para dizer. Amém. Vê você isto? Diz o profeta. Um tipo hoje. Não tem ali mais um? Ele disse, sim, mas ele é um fanático. Ele sempre só diz coisas ruins a meu respeito. Como diz algo, mas quando a palavra de Deus diz coisas ruins acerca dele, ele até mesmo condena a nossa organização. Não gostava do seminário, não gosta do meu seminário. Mesmo a igreja, isso é tudo que é. Os profetas tentaram sujeitá-lo e lhe dar um grau de bacharelado, mas ele não suportou. Ele saiu dali como um furacão, ele simplesmente é um velho fanático. Vem? Josafá tinha suficiente Espírito de Deus em si. A partir de seu pai, ele disse, eu gostaria de ouvir, vá buscá-lo. Bem, estou te advertindo, estou te avisando. Ele fala salivando e tudo mais. Ele simplesmente não tem dignidade que os outros companheiros têm. Veja bem, não faz parte do seminário, não está uniformizado assim e tal. Mas eu gostaria de ouvir, diz o profeta, repetindo o que Jesus disse. Minhas ovelhas conhecem a minha voz e ao estranho não seguirão. Amém? Acontece que Josafá era um dos cordeiros de Deus. Ele disse, isso não soa bem. Isso tem um chocalho, mas não tem sonido. Como metal que soa o sino que tine, isso está soando bem, não está soando bem. É como derramar ervilha em um couro de vaca seco, como o Roy Davis costumava dizer, isso não está soando muito bem. Não é assim que você vê a coisa? Não está soando muito bem. Ele disse, deixe-me ouvir esse sujeito que é fanático. Como você o chama? Esse que não quer se unir à sua organização. Esse que tem apenas suas próprias ideias. Porque ele sabia que aquele homem deveria ter a verdade. Pois ele sabia que não era aquilo. Ele deduziu. E Deus foi mostrando para Josafá. Discerni que o Acabe está errado. Vi que todos esses profetas, esses pastores do Acabe, ele está comprometido com ele. E tem um aí, mais um ainda, que foi expulso do seminário deles, e Acabe falou com a sua própria boca, porque não dá certo com ele.
Pô, se o Acabe está errado, aquele não dá certo com ele, com certeza aquele está certo. Chama ele. Então chamou. Lá nas colinas, desceram até o campo, onde estava pregando, numa pequena missão, e ali veio o mensageiro. Enquanto eles estavam indo, ó que coisa, eles tiveram um acesso de raiva. Ora, até mesmo um sujeito chamado Zedequias, que era o chefe do seminário, ele saiu e colocou um chifre na sua cabeça, um capacete com chifre. Ó, irmão, ele tinha a revelação correta. Ele sabia o que significava aquele chifre. Ele tinha óleo em suas mãos e tudo mais. Ele estava tendo o seu momento. Sim, Senhor. Ó, assim diz o Senhor. Você vai empurrar a Síria de volta à sua terra com esses chifres? Eles estavam tendo o seu tempo. Então o mensageiro disse, Micaías, disse, sim, você é filho de Inlá? Sim, sou. Você é profeta ou santo rolador fanático? Bem, suponho que seja eu. Bem, o rei quer te ver. Oh, ele quer? Micaías, sem dúvida, já sabia daquilo. O Senhor já havia dito o que era toda aquela reunião lá embaixo. Então ele se levantou. O Senhor já estava mostrando tudo para o Micaías. E ele se levantou. Assim ele disse, agora espere um minuto. Antes de você começar esse revivamento, eu vou te falar sobre o que dizer. Agora, todos os outros pregadores não pregam sobre essas coisas. Não fale nada sobre corrida de cavalo, não diga nada sobre isso. Corrida de cavalo é uma coisa muito usual nos Estados Unidos, né? Seria do tipo aqui no Brasil, se chama loteria, loto, bilhete. Não fala isso aí não, hein? Jogo do bicho. Não vá pregar contra isso aí não. Corrida de cavalo. Não vá falar disso. Aquilo outro, porque veja, os outros pregadores não falam sobre isso. E nem fala de pintura lá, porque a mulher do Acabe parece um caminhão de cigano, tão pintada que é. Não toca nesse assunto, hein? Mas diga a mesma coisa que os 400 disseram. Agora aquilo era como seria hoje. Comprometidos, pregados para agradar. Agora nós vamos dizer o que as Escrituras dizem. Ele disse, Micaías, os outros profetas profetizaram coisas boas do nosso rei. E por outro lado, você sabe, ele é um homem nobre. Agora você deve dizer a mesma coisa que eles disseram e profetizaram bem. Ele disse, como vive o meu Deus, direi somente assim diz o Senhor. Amém. Deus, dê-nos alguns Micaías. Permaneçamos com a palavra. Micaías permanecia com a palavra. Micaías permanecia com aquilo que Elias tinha dito. E nós temos que permanecer com aquilo que o Elias disse. Pode que ele não tenha tido todas as coisas fantásticas que os outros tiveram. Pode que ele não tenha tido o grau que os outros teve, o PhD. Ele não tem tido o padrão social. Ele tinha a palavra, amém. Oh, é isto. Ele sabia que Deus guardaria a sua palavra. Então ele disse, eu direi apenas o que Deus me disser para falar. E eu direi a mesma coisa que Deus disse. Eu direi somente aquilo que o mensageiro disse. Eu direi somente aquilo que diz as fitas. E se Deus prediz esses dias que virão, prediz essas coisas erradas, a adoração das mulheres, ou a intercessão dos santos, ou comunhão dos santos, ele condena todas essas besteiras, todas essas outras coisas e diz, como Janes e Jambres
resistiram a Moisés, do mesmo modo acontecerá nos últimos dias. Eu condeno a coisa na palavra de Deus e digo que está errada. Fique com a palavra. Não me importa quantas sensações você sinta, o quanto você possa pular ou gritar, o quanto você possa fazer isso ou aquilo outro. Se o Espírito de Deus não te guiar a uma vida limpa e perfeita diante de Deus, condene a coisa. Se Deus quisesse que você escorresse óleo pela mão, Ele teria feito você na forma de uma oliveira, ou como um poço de petróleo do Texas. Deixe-me lhe dizer algo. Deus tem um propósito para tudo. Você crê nisso? Fique com a palavra. Não importa se a maioria está dizendo contrária. O que a Bíblia disse? Fique com aquilo. É o Urim e Tumim de Deus. E o velho Micaías, o profeta, permaneceu com a palavra de Deus. Desceu até ali tão corajoso quanto um leão. Naquela noite o Senhor havia lhe dado uma visão, ele sabia onde ele estava firmado. Observe, ó irmão, os outros tiveram uma visão também. Porém, a visão deles não estava de acordo com a palavra de Deus, porque era Elias quem tinha a palavra de Deus, o profeta o vidente, já havia dito o que aconteceria com Acabe. Então, como poderia Micaías dizer algo bom, que bom aconteceria quando a palavra de Deus dizia que algo ruim sucederia? Então ele estava com a palavra. Irmão, não importa quão alta seja a torre da igreja, o quão bem vestidas vão as pessoas, o tipo de cultura que tenha o pastor, ou qualquer coisa a respeito disso, ou que o bispo tal disse, ou qualquer outra pessoa, se isso estiver contrário a essa palavra, se afaste disto. Fique com a palavra. É aí onde o verdadeiro servo de Deus permanece. Bem naquela palavra, correto? Micaías subiu ali e ele viu a sua visão. E quando ele profetizou e viu a sua visão, ele viu que aquilo operava exatamente com a palavra, se encaixava com ela. Ele sabia que tinha o assíntio do Senhor. Subiu até lá e ele disse: Micaías, filho de Imlá, devo ir a Ramote Gileade ou devo recusar? Micaías disse: suba. Disse: agora isso não soa bem. Até ele mesmo sabia melhor. É muitas daquelas pessoas se unem àquelas grandes coisas clássicas só para serem populares. Elas sabem diferente. O espírito de vida que opera no mundo nos mostra diferente. Se de algum modo tivesse alguma faísca de vida em si, elas vão atrás dessas coisas fantásticas, sobre sapo pulando, besouro voando, insetos voadores, balançando, saltando e tudo mais, quando estão sabendo que isto é contrário. Como é que eu sei que é contrário? Vê o que o Elias falou. Mas seguem com isso por causa do quê? Da sensação. E uma das grandes revelações que o profeta trouxe para nós é batismo com o Espírito Santo sem sensação. Maria concebeu do Espírito Santo sem nenhuma sensação. E o que é que me dá direito ao Espírito Santo? Crer na Bíblia de capa a capa, crer na mensagem do mensageiro do dia. Isso lhe dá direito ao sinal. Você crê na Bíblia? Crê na mensagem? Você tem direito do sinal.
Mas vamos mais um pouquinho aqui, a hora já passou um pouquinho. Mas vamos mais um pouco. Não me importo com sensações. Eu quero assim, diz o Senhor. Por isso que ele fala, o que nós estamos precisando, gente, não é de sensação, de pular, e de música, emoção, sensação. Nós estamos precisando dos antigos cultos. Aquele que nos chacoalha mesmo. Agora eu creio na religião sincera. Eu creio no regozijo que eu posso reconhecer. Eu creio no poder do Espírito Santo. Eu creio na cura divina. Eu creio em todas as manifestações dos dons, mas eles devem ser reverentemente colocados no corpo, operando exatamente em harmonia com a palavra. Qualquer dom. E quando vou a um lugar e começo a pregar, está contando a experiência dele agora. Faço uma chamada de altar no final. Uma mulher se levanta e fala em línguas, bem naquela hora. Bem, que desgraça, diz o profeta. Que desgraça. No final do culto, na hora do selo, a oportunidade, um dom cortando, passando na frente da palavra. Não é assim? O dom. Às vezes a pessoa tem um donzinho, eu dar um donzinho para ele, ele já quer passar na frente do pastor com aquilo. É mais ou menos parecido com isso. Faça chamado de altar, a mulher levanta, em línguas. Que desgraça. Que pena é aquilo. Agora pega, quer ver? Aquilo mostra que o pastor deles não está na palavra de Deus. Ou ele pararia com aquela coisa e diria, não faça isso. Ô irmã, senta aí, faz favor. Diria isso aí. Mas cadê o espinhaço dele? Se ele tivesse comprometido, embaraçado, ele disse, não faça isso. Vem? Não tenho nada contra o dom, está sendo usado de modo errado. Muitas coisas eu poderia tomar honra com elas. Você sabe a respeito do que estou falando, isso é todos juntos, o catolicismo, o protestantismo, mas fique com a palavra. Observe agora. E quando ele viu a visão, ele foi e disse a ele, suba. Ele disse, quantas vezes terei que implorar para me dizer a verdade? Ele disse, mas eu vi Israel disperso como ovelhas sem pastor. Acabe entendeu. Quer dizer que o rei vai morrer então? E ele disse, eu não te falei, Josafá? Não te falei? Te falei? Mandou chamar ele, né? Tá aí, olha aí. Antes que você trouxesse aqui, eu sabia o que ele diria. Correto. Ele não podia dizer nada mais. Ele tinha a palavra de Deus. E não podia fazer nada mais a não ser condenar a coisa. E eu digo nessa noite, à luz da Bíblia, eu condeno essas besteiras, sensações, fanatismo e coisas como dizer que na palavra de Deus não há nada que a igreja é que está certa e todas essas coisas. Eu condeno isso no nome de Jesus Cristo, com a autoridade da palavra de Deus, que os céus e a terra passam, mas que a palavra de Deus permaneça para sempre verdadeira, isso é correto. Então não tem essa ou aquela igreja certa. Está certa se é confirmado com a palavra, mas se não é confirmado com a palavra, está errado. Agora disse, suba se quiser. E o que aconteceu? Aquele sujeito tinha grandes sensações. E ele subiu. Para encurtar a história, que o tempo já foi. E ele subiu. Os 400 profetas estavam errados, mas Micaías estava certo. E o rei morreu. Ele subiu, prendeu Micaías, disse que ia acertar as contas com ele quando voltasse. Ele falou, se você voltar, o Senhor não falou comigo.
O Acabe ficou, foi e agora? Ele pegou e entrou nas fileiras do soldado, falou: hoje não vou vestido de rei, não. Vou me vestir de soldado. Vou misturar com a turma aqui, ó. E foi no meio lá, acho que ninguém viu que era o Acabe que estava misturado de soldado, no meio da tropa. Mas lá do outro lado, da Sírios, o rei falou: gente, ó, não se preocupa muito com o povo de Israel, não. Nós quer pegar o Acabe. Aí, um guerreiro pegou uma flecha, esticou ela para o ar, mais ou menos como a funda do Golias, a pedra do Davi, que acertou Golias. Pegou a flecha e soltou para cima assim, ó. Zum! E a flecha foi, desceu, rumo àquele pelotão de soldados de Israel sob o comando de Acabe. E Acabe misturado no meio. E a flecha foi direitinho no peito do Acabe, pá, terra. Braço os céus e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Vamos ficar com a palavra. Vamos ficar com a Bíblia. Se o Elias disse, vamos falar. Se o Elias fez, vamos fazer. Se ele disse que está errado, vamos dizer que está errado. Se ele disse que está certo, vamos dizer que está certo. Porque a nossa preocupação é estar alinhado com a palavra para o arrebatamento. Assim como teve aqueles espíritos operando naqueles dias. Diz o profeta, é a mesma coisa hoje. Mas ele nos chamou fora e nós saímos. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar. Feche seus olhos. Senhor Jesus Cristo, as horas passaram um pouco do normal, mas eu creio que este assunto, ele é um assunto muito importante, porque ele fala dos nossos dias, dos nossos embaraços, dos nossos comprometimentos. Nós vamos nos embaraçando, nos comprometendo e vamos afastando daquilo que o mensageiro Elias, mensageiro da era, tem falado. E que nesta hora podemos nos afastar de tudo que é contrário, todo pensamento, toda prática, tudo aquilo que é contrário. Você saiu das denominações, você saiu do Egito espiritual, você saiu disso, minha irmã, meu irmão. Você está na luz, como na luz está. Então nós podemos ter comunhão uns com os outros, e o seu sangue nos purifica de todo pecado. Senhor, perdoe os nossos pecados, sara as nossas enfermidades, esforça a nossa coragem. Ó Deus, brilha, brilha, brilha mais a nossa revelação. William Branham lutou durante todo o seu ministério para apontar Cristo para as pessoas. Ele, com todos os dons que tinha, as pessoas olhavam para ele. Ele dizia: gente, não olha para mim, não olha para mim, não olha para mim não. Não olhe para o baixinho careca não, olhe para Jesus. Olhem para Jesus. Fique com aquilo que o Elias disse, e nós estaremos do lado de Micaías. Estaremos do lado de Deus. Estaremos no arrebatamento, no milênio, na eternidade. Senhor, continue abençoando cada um de nós e os irmãos pela internet. Em nome de Jesus Cristo, abençoe nosso retorno, em Teu nome. Amém, Senhor. Amém. Cumprimente seu irmão, sua irmã. Diga: Deus te abençoe. Deus abençoe vocês ainda através da internet, né? Aqueles que nos comunicaram. Aí em Jataí de Goiás, irmã Fabiana e Alex Batista. Deus os abençoe. Amanhã de manhã estaremos em Bauru, escola dominical, e à noite, cidade de Óleo. Cumprimento seu irmão, sua irmã.